relação ao espelho do som, ela falou de altura, falou de intensidade e falou de timbre, certo? O que é que vocês entendem por altura do som? Quando a gente fala em altura do som, a gente entende o quê? Muita gente entende que a altura do som é um som mais alto. Por exemplo, se eu falo A, eu falo A, então isso aqui é a altura do som. Muita gente interpreta assim. Mas isso não tem nada a ver. Na verdade, quando a gente aumenta um som, quando o som é mais forte, ou quando o som é mais fraco, a gente não está falando de altura do som. A gente está falando da intensidade do som. Certo? Então, a altura não tem nada a ver com o volume. Se eu quero, por exemplo, é um som mais alto, um volume mais alto, eu estou falando de intensidade do som. Tá certo? O que é essa intensidade do som? Na verdade, é quando eu aumento a minha voz, quando o som é maior, as ondas sonoras, elas se deslocam com mais pressão. E aí elas penetram em nosso tímpano com mais pressão, uma pressão mais forte, e faz com que o nosso som ele aumente. Tá certo? Só a título de curiosidade, quem inventou essa medida da intensidade do som foi Graham, e por isso que é decibéis, porque pegou o bel, a medida do som passou a ser medida em bels, e aí dividiu os bels em 10 partes, e ficou chamado de decibéis. Então, quando a gente fala em intensidade, nós estamos falando, na verdade, do volume do som. Então, um som mais intenso é o que para a gente tem um som mais alto. Tá certo? Se a gente está escutando um som alto constantemente, isso vai causar surdez. Por quê? A gente vai ver posteriormente, a professora Kelly vai apresentar posteriormente o vídeo, e a gente vai ver que dentro do nosso ouvido tem como se fossem uns pelinhos, que quando o som entra pelo nosso tímpano, toca no martelo, no estilo de navigone, essa vibração vai para esses pelinhos, e quando a gente nasce, eles são em pé, assim. E à medida que eles vão ser usados, eles vão ficando mais caídos, vão vibrando menos. Então, se a gente quer escutar muito alto, esses períodos eles se inclinam, né, ou ficam rígidos muito cedo, e a gente vai perdendo a audição por causa disso. Então, quando a gente fala de intensidade, nós falamos de volume. Quando a gente fala em altura de som, nós não falamos de volume, nós falamos de grave e agudo. Ou seja, um som mais grosso ou um som mais fino. Geralmente os homens eles têm uma voz mais grave e as mulheres elas têm uma voz mais aguda. Mas isso é uma característica de homens e de mulheres. Na verdade, o som de um bombo ele é agudo, porque nós somos tom, aberto. E já o som de uma flauta, que é mais fininho, ele vai ficando mais agudo. Quanto mais agudo é o som, mais alto a gente diz que o som é. Então, por exemplo, um som muito agudo, aquele pequenininho, a gente diz que é um som alto. E um som mais grave, a gente diz que ele é mais baixo. Isso é interessante porque às vezes eu ia cantar na igreja dele, e quando eu estava cantando as pessoas eu digo, mais alto. Eu achava que eu tinha que aumentar a voz. Eu aumentava o volume da voz. Mas volume de voz é intensidade. Quando as pessoas estão cantando e a gente diz assim, eu quero mais alto, na verdade significa que a gente quer um som mais agudo. Então é muito normal que eu estou cantando na igreja e as pessoas dizem assim, som mais alto. Eu aumentando o volume, totalmente desafinado. O que dá afinação é justamente que você, além de você estar no tom, mas que você, digamos assim, você tornar ele mais agudo, o som, ou você tornar ele mais grave esse som. Tá certo? Quando a gente fala em altura, então, a gente está falando não em volume, mas em mais agudo ou mais grave. Isso aqui é interessante porque, como a professora Kelly falou anteriormente, né? Se o som é muito agudo, ou seja, quanto mais agudo o som, mais alto, então a gente diz que ele é ultrassom. E se o som for muito grave, ele passa a ser chamado de infrassom. Tá certo?
O ultrassom é aquele negocinho que a gente usa, aquele aparelho quando a gente vai no médico, a gente usa, os médicos usam para ver no nosso organismo. Então, ali ele emite um som tão alto, mas tão alto, que a gente não consegue nem escutar. Agora, vamos aqui, porque se você está gravando tudo isso aqui, eu só tenho que trazer essa aula. Então, o que acontece? Aquele ultrassom que a gente usa aqui, ele emite um som tão alto, mas tão alto que a gente não consegue nem escutar tão agudo que ele está. Certo? E o som, ele se propaga como se fosse onda. Mas você já jogou, por exemplo, uma pedrinha no lago, quando você joga uma pedrinha no lago, a gente vê que ela vai fazendo assim, um movimento de lado, ele vai fazendo assim, ó. Não sei se vocês já prestaram atenção. Isso aqui são ondas, né, que a pedrinha causou lá, são ondas mecânicas. Mas o som ele também se propaga assim. Então, por exemplo, se eu der um grito aqui, mesmo que eu esteja de costas, vocês vão escutar. Por que vocês estão escutando? Porque está saindo também da mesma forma, em forma de círculo, e está surgindo todo mundo aqui. Tá certo? Alguns animais usam o ultrassom, por exemplo, para poder se mover. Como é que eles fazem? Eles dão um grito, e aí o som que ele grita vai em forma de ondas. Esse som ele encosta, por exemplo, em um objeto quadrado. E quando esse som volta, quando essa onda ela volta, ela vai voltar, por exemplo, com esse desenho aqui. Ele entra no ouvido daquele animal e, pelo som que o animal escuta, ele consegue identificar onde está o objeto que ele quer e a forma daquele objeto. Tá certo? Então, quem utiliza isso, alguns animais utilizam isso, por exemplo, o morcego utiliza isso, o golfinho utiliza isso, algumas aves também, elas utilizam esse tipo de sistema de ultrassom para poder localizar, tá? O ultrassom da medicina também é o mesmo, é esse mesmo som aí. Ele vem, manda a onda para dentro do nosso organismo e, quando o som volta, o que é que faz? Aquele aparelho ele transforma o retorno da onda sonora em imagem. E aí a gente consegue ver o que está dentro do nosso organismo. Tá certo? Então, quando a gente fala em altura agora, a partir de hoje, a gente já sabe que quando a gente fala em som alto, a gente está falando se ele é grave ou se ele é agudo. Agora, se eu disser que o volume está alto, eu estou falando da intensidade daquele som. Tá certo? E quando eu falo em timbre, o que seria timbre? Timbre é quando eu consigo dizer um som com a mesma altura e a mesma intensidade. Vamos supor, eu tenho um som com a mesma altura e com a mesma intensidade, só que com duas origens diferentes. Por exemplo, um homem e uma mulher cantando a música ao mesmo tempo, com a mesma altura e a mesma intensidade, e mesmo assim a gente consegue escutar e diferenciar a voz dos dois. Por que isso acontece? Por causa do timbre. Ou seja, mesmo que o som tenha a mesma altura e a mesma intensidade, as pessoas conseguem distinguir de onde vem esse som, a origem desse som, por causa do timbre, que é justamente a forma como as ondas sonoras elas saem a partir de cada origem do som. Então, por exemplo, uma flauta, vamos supor que a onda sonora ela vai sair assim. Mas com a mesma altura, a mesma intensidade, se eu usar um piano, pode ser que saia assim. E é justamente essa diferença do modo como as ondas sonoras saem que faz com que a gente consiga diferenciar a cada instrumento musical. Então, por exemplo, se você tem dois vermelhos que são iguais, você olha ver, é vermelho ou é vermelho. Talvez você não consiga diferenciar. Mas uma orquestra sinfônica ali que tem mais de 12, 15 tipos de instrumentos diferentes, a gente consegue diferenciar cada um, mesmo ele estando na mesma altura, estando na mesma intensidade, por causa do timbre.
Tá certo? Então, altura tem a ver com grave e com agudo. A intensidade ele vai ter a ver com o volume. E o timbre ele vai ter a ver com a diferenciação que a gente vai conseguir fazer. Por quê? Porque as ondas, o modo como as ondas vão se comportar, vão ser diferentes. Ok? Ok.